Vamos para a meditação. Nós temos feito exposição do Evangelho de Mateus, já tem um bom tempo. Estamos entrando aí, já caminhando para o 3º ano das nossas exposições. Talvez a gente chegue a 3 anos, estamos no capítulo 20. E hoje nós vamos meditar do verso 17 ao verso 19. Eu vou usar hoje a versão NVT, tá bom? Pode ficar só nela. Mateus capítulo 20, verso 17 a 19, é suficiente para a nossa meditação dessa noite. Mateus capítulo 20, verso 17 e 19. Se de repente você perdeu alguma mensagem, você pode entrar no canal do YouTube de nossa igreja, e lá está todas as outras mensagens, e você pode acompanhar, tá bom? E seria interessante que você fizesse isso, para você acompanhar toda a narrativa, toda a trajetória. O autor ele tem uma intenção de apresentar o Evangelho, então, da forma com que ele colocou, a forma com que estruturou, a forma com que Deus foi dirigindo as coisas, tem muito a nos dizer, tá bom? Como nós veremos, nós iremos ler o verso 17 e 19, mas para compreender, a gente vai ter que compreender todo o contexto em que essa passagem está inserida, porque senão ela se perde, tá bom? Então vamos ler, verso 17 ao verso 19. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No 3º dia, porém, ele ressuscitará. Vamos orar mais uma vez, e o texto aqui está bom. Deus querido, é com muita reverência que nós nos achegamos a Ti neste momento, humildemente, porque reconhecemos nossa incapacidade de si mesmo, de compreender a Tua palavra, se não houver uma iluminação do Teu Espírito Santo. Como aprendemos nesta manhã, este livro ele tem aspectos humanos, mas ele também é um livro divino, porque foi inspirado pelo Senhor. E nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito, que soprou nos autores, que também sopra, ó Deus, em nós, abrindo os nossos olhos, para que possamos compreender essa verdade, que é uma verdade eterna, que é uma verdade, como cantada aqui, há de passar o mundo, mas a Tua verdade não passará. Deus bendito, fala conosco, pois acreditamos que é por meio das Escrituras que o Senhor fala conosco, que o Senhor dirige a nossa vida, que o Senhor governa a Tua igreja, que assim nesta noite o Senhor esteja falando conosco. Fala também, Deus, ao coração dos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, e não permita, ó Deus, com que a comodidade do seu lar possa lhes tirar a atenção, que eles estejam atentos, tentando compreender tudo quanto o Senhor deseja nos falar neste momento. Nós oramos assim ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lembrar o contexto para nós podermos aqui prosseguir. Eu quero situar você desde o encontro de Jesus com o jovem rico. Quantos estiveram aqui quando eu ministrei essa palavra? Alguns irmãos estão aqui. Mesmo que você não estava aqui, mas você conhece essa história? Já ouviu falar? Pronto. Então, eu quero situar você desde desse período, desde essa passagem, onde Jesus encontra o jovem rico, no capítulo 19, e essa narrativa ela vai se estendendo. E aquela ideia, aquele encontro, ele vai permeando nas outras passagens seguintes. E eu quero situar você com o encontro de Jesus com o jovem rico, que foi, embora triste, porque não fora capaz de renunciar às suas riquezas pelo reino de Deus. Lembra? Ele chegou tão entusiasmado na presença de Jesus, com o desejo de saber o que ele deveria fazer para herdar o reino de Deus, a vida eterna, mas ele voltou para casa triste, porque seu coração estava preso às riquezas, e ele não fora capaz de renunciar às suas riquezas pelo reino de Deus. A grande verdade é que as riquezas daquele homem se tornaram Deus em sua vida.
E depois que esse homem foi triste para sua casa, Pedro então encontra Jesus naquele momento e faz aquela pergunta a ele: mas e nós? Nós que temos deixado tudo por causa do teu reino, o que será de nós? Então, diante disso, Jesus encoraja os seus discípulos, lhes assegurando que ninguém que renuncia a algo pelo reino de Deus, que não receba já no presente, bem como no futuro, muitas vezes mais. E Jesus exemplifica isso na parábola dos trabalhadores na vinha, e lá nós aprendemos quanto Deus é generoso. Por isso que toda vida que nós renunciamos a alguma coisa pelo reino de Deus, nós podemos ficar tranquilos de que Deus há de nos recompensar, porque o nosso Deus é um Deus que sabe nos recompensar, é um Deus que é generoso, e nós podemos então confiar, nós podemos ficar tranquilos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que é generoso e sabe como nos recompensar quando nós renunciamos por causa dEle. E pode parecer que Mateus introduziu um assunto que não tem nada a ver com o que ele estava vindo, discorrendo, e sobre esse assunto que nós aqui acabamos de expressar, sobre esse encontro de Jesus com o jovem rico, e sobre as lições que Jesus estava ensinando sobre o jovem rico e aos seus discípulos. Mas a verdade é que esse texto que nós acabamos de ler, do verso 17 ao verso 19, tem tudo a ver. A perícope central aqui do verso 17 ao 19 é Jesus falando mais uma vez sobre a sua morte e ressurreição. E essa não é a primeira vez que Jesus faz isso. Essa já é a terceira vez que Jesus está falando aos seus discípulos sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Só que dessa vez ele é bem mais específico quanto aos detalhes da sua morte. E ele vai então revelando de forma progressiva aos seus discípulos a natureza de sua morte. A última vez que nós vimos sobre a morte e ressurreição de Jesus foi no capítulo 16. Lembra? Em especial no versículo 21. Coloca para nós aí, por favor. O versículo 21 do capítulo 16. Que é um texto-chave do Evangelho de Mateus, da peregrinação de Jesus, que diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pode deixar aí no versículo 21 do capítulo 16. Então, perceba que já tem um tempo que Jesus vem falando isso para os seus discípulos. E uma frase que marca nós e que nos marcou nesse versículo 21 é essa ali que diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário. Nós meditamos sobre isso. O quanto era necessário Jesus seguir para Jerusalém para ser morto e para ressuscitar. E nós vimos que quando Jesus disse isso, alguém o repreendeu por ter dito isso. Quem foi que fez isso? Lembra? Pedro. Pedro repreendeu. Pedro não entendeu que era necessário Jesus ir a Jerusalém para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pois bem, fique com isso em mente. É necessário. Volte lá para o versículo 17, lá para o texto do capítulo 20. Então, perceba, Jesus disse aos seus discípulos, no capítulo 16, verso 21, que era necessário ele ir para Jerusalém. E olha o que o texto começa a nos dizer, então, no verso 17 do capítulo 20. Enquanto subia, para onde? Lá no capítulo 16, ele já disse que era necessário ele ir para onde? Para Jerusalém, para acontecer isso, porque lá ele teria que morrer e ressuscitar. Então perceba, é tão necessário Jesus ir para lá para acontecer isso, que Jesus não perde o seu foco. Quantas coisas já não aconteceu do capítulo 16 até aqui, mas Jesus não sai da linha. Ele está focado, ele não perde o foco. Aquilo que ele disse, é necessário que eu vá. E nada pode mudar isso. Ele está com foco ali fixo, ele tem que ir para Jerusalém. Mesmo sabendo o que lhe aguarda
em Jerusalém, mas ele está focado. Por quê? Porque é necessário ele ir. Mesmo em alguns momentos, parando ali, indo acolá, indo ali, para salvar alguém, para pregar o evangelho, mas ele não perde o rumo, ele está certo, porque é necessário que ele vá para lá, porque é lá onde vai acontecer a sua morte e a sua ressurreição. Então perceba que Jesus está percorrendo uma estrada de renúncia. Pedro, no momento que ele disse isso, ele queria que Jesus renunciasse isso. Por isso que Jesus o repreendeu duramente. E Jesus então, ele continua indo e renunciando a tudo para ir para aquele lugar que é necessário. Na verdade, desde a concepção que o filho renuncia para fazer a vontade do Pai, já era certo desde sempre que o filho viesse para cá, mas ele viria para cá com um destino, para ir para onde? Ele nasceu para morrer. Já era certo, era necessário, por isso que ele renunciou, como Paulo disse em Filipenses, ele abriu mão da sua glória, que é o autoesvaziamento, ele se fez servo, porque era necessário ele vir para morrer. Então, desde o começo, Jesus nos ensina lições sobre renúncia. Ele é a prova daquilo que o jovem rico não foi capaz de colocar em prática, de renunciar pelo reino. Ele renuncia desde sempre, e é uma marca característica de todos os seus discípulos, a renúncia. Por isso que ele disse, aqueles que querem vir após mim, tem que fazer o quê? Negar a si mesmo, e ir para onde? E tomar a sua cruz, que é o destino dele. É necessário isso, é necessário. E Jesus continua seguindo o curso do que é necessário. Mas como nós vimos, vale a pena renunciar? Como nós vimos no sermão passado, vale a pena renunciar? Vimos que Deus é generoso e sabe como recompensar. E nós vimos que Ele não recompensa de qualquer maneira, mas Ele recompensa muitas vezes mais. Ele nos recompensa muitas vezes mais. A pergunta é, o Filho sabe disso? Cristo sabe disso? Cristo sabe que toda essa renúncia dele para fazer a vontade do Pai será recompensado? Sim ou não? Nós que já conhecemos essa história, ele sabe que quando ele chegar na cruz, morrer e for ressuscitado, ele será recompensado pelo Pai. O que o Pai lhe dará? O que o Pai disse que daria para ele? A sua glória será restituída, certo? Sua glória será restituída, ele triunfará sobre a morte e comprará para o seu Pai um povo de toda língua, raça e nação. Jesus está seguindo, renunciando a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Mesmo quando estiver bem pertinho, nós vamos ver, mesmo quando naquele momento as coisas apertarem, de tal maneira que ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, ele vai até o fim, porque é necessário que ele vá a Jerusalém, que ele morra e que ele ressuscite. Então Jesus vai renunciando, na perspectiva, na certeza de que o Pai há de recompensá-lo, o Pai há de lhe dar novamente a sua glória, que é devida, o Pai há de, por meio do seu Filho, lhe dar um povo de toda língua, raça e nação, e por isso que ele há de ser adorado entre as nações. A história do jovem rico é a clara prova do porquê é necessário que Jesus vá a Jerusalém para morrer. O que o jovem queria mesmo? Qual era o anseio dele? Herdar a vida eterna. Jesus ensinou que o caminho para esse jovem, para ser salvo, era por meio da observação da lei? Jesus ensinou esse caminho para ele? Não. Jesus ensinou que o caminho para ser salvo é por meio da prática das boas obras? Também não. A resposta para todas essas perguntas é não. E foi por essa razão que os seus discípulos fizeram a seguinte pergunta: sendo assim, quem pode ser salvo? Lembram da resposta de Jesus?
Qual foi a resposta de Jesus? Para o homem isso é impossível, mas possível para Deus. É possível para Deus. E qual é o caminho da possibilidade de Deus para salvar o homem? Matando o seu? Por isso que é necessário ele ir para Jerusalém. Porque aquilo que o jovem perguntou, a resposta é essa: é impossível para o homem, mas é possível para Deus. E qual é o caminho de possibilidade de Deus para salvar o homem? É por meio do seu filho, o matando aonde? Na cruz. Aonde? Em Jerusalém. Por isso é necessário ele ir. Porque aquilo ecoou, ficou ecoando a pergunta dos discípulos: sendo assim, quem pode ser salvo? Ninguém pode. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. E Deus mostra o caminho da sua possibilidade, matando o seu filho. Por isso é necessário que ele morra. Por quê? Porque não há outro meio, não há outra forma do homem ser salvo, a não ser por meio de Jesus Cristo. Portanto, não há salvação fora de Cristo. Por isso que ele teve que morrer. Jesus morrendo na cruz é necessário para provar exatamente isso, que é impossível o homem ser salvo, mas para Deus isso é possível. E qual é o caminho da possibilidade de Deus? Matando o seu filho. Se houvesse outro caminho, Deus, Pai, não teria matado o seu filho, mas ele mata o seu filho para mostrar que esse é o único meio, a única forma do homem ser salvo. Por isso podemos afirmar que não há salvação fora de Cristo. A verdade, essa é a verdade central, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. Vejamos o que as Escrituras dizem. Coloca o texto aí para nós de Lucas capítulo 24, verso 25 a 27. Pode botar na NVT mesmo. Olha o que diz aquele momento em que Jesus se encontra com os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 25 a 27. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era o quê? Necessário que o Cristo o quê? Sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas do Antigo Testamento, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Então perceba, a proposta é essa. O Antigo Testamento já dizia isso, que ele é o caminho para a salvação, e que o caminho de Deus salvar as pessoas seria por meio do seu Filho, o matando na cruz, era necessário. E é isso que as Escrituras testificam, tanto do Novo Testamento, quanto do Antigo Testamento. Cristo, o Messias. Em todas as Escrituras falam exatamente isso. Em todas as principais divisões canônicas do Antigo Testamento, apresenta exatamente isso. Cristo como alguém que haveria de sofrer e ressuscitar no terceiro dia. O cumprimento da mensagem do Antigo Testamento é exatamente isso. Cristo Jesus indo para a cruz para morrer e para ressuscitar ao terceiro dia. Essa mensagem é uma mensagem que nós proclamamos os solos Cristos. O que significa solos Cristos? Somente Cristo. Não há salvação fora dele. E há razões óbvias para nós entendermos isso. Ora, o homem está em dívida com Deus. E somente o sangue de Jesus é capaz de lhe dar o perdão. Nada mais. Como disse o autor de Hebreus, sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. O homem não pode ser redimido se não for por meio de Cristo. E por isso que é necessário que ele vá para Jerusalém para morrer. Porque é por meio do seu sangue que nós somos o quê? Redimidos. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, ninguém pode ser salvo sem ter sido remido. E só o sangue de Cristo tem este poder. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, diz que o resgate de nossa salvação não foi mediante ouro, prata ou qualquer riqueza deste mundo. Mas ele vai dizer que foi com o precioso sangue de Jesus.
Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, ele diz que Deus nos lavou, por meio do sangue de Jesus, para remover os nossos pecados. E ele fez isso mediante seu Filho, Cristo Jesus. É solos Cristo. Todo salvo foi escolhido em Cristo para a salvação. Assim é a doutrina da eleição. Não pode haver salvação fora de Cristo, é o que Paulo diz em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5, ele diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então perceba, vá juntando as informações. É necessário que Jesus vá a Jerusalém para morrer, porque não há outra maneira do homem ser salvo, senão por meio de Jesus Cristo. É solos Cristo, ou seja, somente Cristo salva. E foi o que ele mesmo disse em João capítulo 14, verso 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o que? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir ao Pai senão por quem? Por ele. E Lucas ratifica essa verdade em Atos 4,12, quando diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Coloca esse texto aqui, Atos 4,12. Olha o que ele diz, perceba as palavras que ele usa. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio, ou seja, o meio é o caminho, do qual devamos ser, então, salvos. Perceba, o meio de ser salvo é por meio de Jesus, porque não há salvação em nenhum outro. O meio que Deus escolheu salvar o homem é por meio do seu Filho. Por isso é necessário que ele vá a Jerusalém para morrer, porque ele foi para morrer com a intenção de nos salvar. Você está conseguindo juntar essa informação? Aquilo que era impossível, sendo assim, quem pode ser salvo? Para o homem isso é impossível. Mas Deus providenciou, para Deus é possível. E o caminho da possibilidade de Deus, aquilo que ele escolheu, é matando o seu Filho. Por isso que não há salvação fora dele, não há salvação em nenhum outro, não há outro meio do qual devamos ser salvos, senão por meio do seu Filho. Entende agora o porquê era necessário Jesus ir a Jerusalém para morrer e ressuscitar? A repetição aqui, já pela terceira vez, aos seus discípulos, não é por acaso. Essa repetição, ela tem um objetivo. Essa repetição de Jesus aos seus discípulos tem a intenção de mostrar a centralidade, a sua centralidade. Porque os discípulos poderiam dizer: eu já sei disso, o Senhor já falou. Mas Jesus está aqui sendo enfático e repetindo aos seus discípulos, para que eles entendam a centralidade, para que eles entendam a necessidade, o porquê é importante ele ir a Jerusalém. Até porque, após a partida de Jesus, nós vemos os discípulos fazendo o quê? Propagando esta mensagem. Quando a gente lê o livro de Atos, no capítulo 2, na pregação de Pedro, qual é o conteúdo da pregação de Pedro? Pedro está falando sobre o quê? Sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. O primeiro sermão pregado na igreja primitiva é sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Porque o conteúdo da mensagem que salva é o conteúdo da morte e da salvação de Jesus Cristo. E quando Pedro prega, o que acontece? A salvação, a conversão, a salvação. E sabe por quê? Porque o meio que Deus escolheu salvar é pelo anúncio, pregação de qual mensagem? A mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem que salva. Como nós vimos aqui na abertura do culto,
A irmã leu o texto de Coríntios. Paulo, em 1 Coríntios 1:21, diz: visto que Deus, em sua sabedoria, usou a pregação para salvar os que creem. Deus usou a pregação para salvar os que creem. E escrevendo à igreja de Roma, Paulo ratifica essa verdade mais uma vez. Coloca o texto aqui para nós, de Romanos capítulo 10, verso 17, por favor. Olha o que diz ele. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Agora a pergunta é, o que essas boas novas a respeito de Cristo? A fé vem pelo ouvir as boas novas de Cristo, mas o que é as boas novas de Cristo? Veja agora um texto maravilhoso. Coloca o texto aí para nós, de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 a 4. A pergunta era, qual era a pergunta? Ele diz, portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. O que é as boas novas a respeito de Cristo? Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas as boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mim, é a mensagem. Cristo salva, e a mensagem que salva. Se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Qual é a mensagem? Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Verso 4. E ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Mais claro do que isso, só desenhando. O texto é muito claro. A fé vem pelo ouvir as boas novas de Cristo. E quais são as boas novas de Cristo? Perceba, volta ao verso 1. Aí mesmo. Perceba, ele diz, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei, que foi pregada, a mensagem. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. Agora olha o verso 2. São essas as boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem. A fé vem pelo ouvir da mensagem. E nós já sabemos que a fé é um dom para a salvação. A mensagem. O homem é salvo pela mensagem de Cristo. É isso que diz. Então perceba como é necessário que Cristo morra e que essa mensagem seja propagada. A irmã cantou aqui no começo do culto o hino, né? E como era o refrão? Sim, eu amo a mensagem. Até morrer, eu a vou proclamar. Porque é exatamente isso. A proclamação dessa mensagem. Então, a fé é um dom de Deus para a salvação e ela nos é dada mediante a mensagem, porque a fé vem pelo ouvir, ou seja, pela transmissão da mensagem. Quando Paulo escreve a Tito, ele se apresenta como aquele que foi chamado por Deus para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e ele diz que promove isso mediante a proclamação da mensagem. Tito capítulo 1, verso 1 a 3. Essa é a base para todos os esforços missiológicos. Jesus nos mandou pregar a mensagem. Jesus nos mandou pregar o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir da pregação. Ou seja, ninguém pode ser salvo sem ouvir a mensagem. Por isso que a mensagem precisa ser proclamada, porque a fé vem pelo ouvir dessa mensagem. Dessa mensagem. Como nós lemos o texto de 1 Coríntios, aí o texto diz com muita clareza, as boas novas que salvam, se continuarem a crer na mensagem. Na mensagem. Na mensagem. Com isso eu quero
concluir dizendo que não há impossibilidades para Deus salvar. Contudo, ele escolheu tanto o fim como o meio para realizar esta salvação. Cristo Jesus morre na cruz. Essa é a forma de Deus salvar. E essa mensagem, ela precisa ser propagada, porque a fé que salva, ela vem atrás da mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou. As boas novas é exatamente essa: a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Você foi salvo porque você em algum momento ouviu essa mensagem. Você foi salvo porque você ouviu essa mensagem. Certamente, quando Deus tem interesse de salvar alguém, Ele vai levar esta mensagem até esta pessoa, porque Ele escolheu tanto o fim como o meio para salvar o indivíduo. O texto bíblico é muito claro: não há salvação fora de Cristo, nem tampouco da mensagem que o acompanha, porque a mensagem testifica sobre as boas novas, e as boas novas de Deus é que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso Jesus segue focado no seu ministério, indo para Jerusalém, porque é necessário Cristo Jesus morrer na cruz do Calvário. Isso responde todo aquele clímax ali do jovem rico. O homem que achava que iria herdar a salvação por meio de observar a lei. Tudo isso eu faço, eu obedeço os mandamentos. Não, não é por isso. Não é pela prática das boas obras. O homem não pode ser salvo por nada a não ser pela obra de Cristo Jesus na cruz. Não é mérito nosso, não é nossa obra, que é aquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 2, verso 8. A fé é um dom de Deus para a salvação, não por obras, para que ninguém se glorie. É de Deus. Ninguém poderia fazer isso, só Ele mesmo. Por isso que era necessário que Ele viesse, e era necessário Ele ir para aquela cruz, para morrer. Por isso nós precisamos ter cuidado com ensinos que colocam em descrédito a eficácia e a suficiência da morte de Cristo. Lembram como foi que Jesus censurou duramente Pedro por isso no capítulo 16? Jesus disse que era necessário ir para Jerusalém para morrer, e Pedro: não, Senhor, não faz isso não. E ele: para trás de mim, Satanás. Porque Satanás é que quer fazer isso, diminuir a eficácia e a suficiência da morte de Cristo, tentando apresentar o homem a algum outro meio pelo qual ele possa ser salvo. Mas não há. Por isso nós amamos a mensagem da cruz. Pode ser loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para os que são salvos, para os que creem. Aprove a Deus a salvar o homem pela loucura da pregação, e a pregação de Cristo, a mensagem é esta: Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem. E é essa mensagem que precisa ser proclamada. E as pessoas precisam ouvir essa mensagem, porque a fé vem pelo ouvir dessa mensagem. É a mensagem que salva. É a mensagem que salva. Portanto, se você é um salvo, você foi salvo pela obra de Cristo e porque essa mensagem chegou até você. E se você ainda não é um salvo, mas está ouvindo essa mensagem, é por meio dela que Deus salva aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. É esse o caminho que Deus escolhe para salvar o homem. Cristo morreu porque não há outro meio do homem ser salvo. Somos salvos quando cremos nessa mensagem. Por isso faz sentido quando a gente pega o verso 17 do nosso texto. Ele diz exatamente isso. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele novamente, lembrando os seus discípulos, o seu foco, o seu objetivo. Era necessário que ele fosse. De fato,
Nós sabemos disso e vamos ver isso mais na frente. Foi uma morte dolorosa, a morte de Cristo. Isaías expressa isso muito bem. Foi uma morte dolorosa e veremos isso mais adiante quando chegarmos mais à frente na exposição do texto. O fato é que Jesus morreu a minha morte, a sua morte, porque a grande verdade é que quem deveria ser pendurado naquele madeiro era eu e você. Cristo toma o nosso lugar. É uma morte substitutiva. Ele tomou o nosso lugar. O castigo que foi lançado sobre ele era os nossos, eram as nossas iniquidades. E por isso era necessário que ele fosse para lá, para tomar sobre si os nossos pecados, para morrer naquela cruz, para conceder a nós a possibilidade, a salvação. Fora isso, impossível para nós, mas para Deus, possível. E o caminho da sua possibilidade, Cristo Jesus. Por isso que nós temos inúmeros motivos para glorificar a Deus. Hoje nós começamos a cantar. Lembra qual foi o canto que nós começamos a cantar hoje aqui? Dizendo que Deus era o quê? Bom. O Senhor é bom. Porque Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no teu lugar. E Ele não precisava fazer isso, e nós bem sabemos disso. Mas era necessário. Porque se Ele não fizesse isso, não haveria possibilidade de salvação para nós.